A água aqui é Vê complicada. muitos animais na pista, muitos animais mortos, né? A paisagem é cinzenta, os pastos estão secos, não há água nem para o básico. Nordeste, sertão, seca. Entre muitos aspectos apresentados pela região Nordeste, as estiagens com certeza são as que mais destacam. Neste documentário, nós vamos apresentar características do sertão, duas das maiores secas e outras informações interessantes sobre o assunto. Falar em sertão é falar em uma das sub-regiões nordestinas, né? Lembrando que o Nordeste é uma região com 9 estados, né? E esses 9 estados se distribuem em 4 sub-regiões, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão, que é o foco das meninas, e a região do Meio Norte, que é onde nós estamos, representado pelos estados do Piauí e do Maranhão. Então, falar em sertão é falar numa sub-região que sofre intensamente com altas temperaturas. Né, altas temperaturas que foram demarcadas a partir de muitas pesquisas que o governo partiu para investigar, né, a história da questão das ausências de chuvas durante longos meses. Né, essa ausência de chuva que também levou à demarcação do polígono das secas e que também faz a gente entender como o Agreste, que é a sub-região que vai estar entre o sertão, né, Agreste, Meio Norte, Sertão, bem no meio dessas sub-regiões, né, o Planalto da Borborema, impede com que essas massas de ar cheguem corretamente à região do sertão e acabe que necessariamente possibilitando a ausência de chuvas ou altas temperaturas condicionadas. Pensar no sertão também é pensar na demarcação dos estados que configuram. Algumas áreas chamam também um pouquinho de atenção. Né, principalmente para o ciclo econômico que o Brasil desenvolveu, né, entendendo também que no período da colonização, que marcava o povoamento, era o início do ciclo econômico, o sertão também ele enfrentou inúmeros desafios. Né, a gente tem também a questão do DENOPS, que foi um dos órgãos que investigou a questão do polígono das secas, e a gente também entender que nesse processo de formação de opinião, pensar no sertão e pensar no Nordeste é também definir alguns parâmetros de desenvolvimento econômico para dentro da nossa região. O ano de 1877 foi terrível para o sertão nordestino. Nesse ano começou a mais horrível das secas para o Nordeste do Brasil. Esse duro fenômeno ocasionou diversos problemas para o nosso país. Bem, a Grande Seca de 77, ela acontece de 77 a 79, principalmente no Nordeste, com foco no estado do Ceará. Essa grande seca, ela foi uma das piores crises climáticas da história do nosso Nordeste, ou até mesmo do Brasil, causando uma devastação de morte bastante grande. O mais importante, obviamente, é a falta de chuva. Tivemos uma queda da precipitação das chuvas naquele local. Também temos a própria vegetação, o sertão é um local árido. Também temos a questão econômica, o povo que vivia lá era um povo pobre, que vivia basicamente de agricultura de subsistência, então se não tem chuva e a aridez da terra é alta, obviamente a plantação ela entra em declínio. Além disso, temos a desigualdade social, havia muitas pessoas sem terra e poucas pessoas com muita terra, agravando ainda mais a crise, fora as doenças e tudo mais, que levou, gente, a quase 5% de morte de todo o território brasileiro. Bem, com esse tanto de morte, né, 5% da população brasileira morrendo, ali de 400 mil a 500 mil pessoas, obviamente o governo imperial começou a se voltar para esse problema, mesmo que já fosse, em média, tarde demais. Na época se conta essa história que o governo imperial não tinha dinheiro nos cofres públicos e o imperador resolveu vender as suas artes pessoais para conseguir ali arrumar um dinheiro. O que foi feito historicamente foi a distribuição de alimentos, foi feito obras públicas, já que um dos grandes problemas da seca era a falta de poços artesanais. Foi instalado poços, foi gerado emprego, foi gerado renda no estado do Ceará, mas o mais intrigante disso tudo é a criação de um campo de concentração. Pensamos que campo de concentração é coisa do Holocausto, é coisa da Segunda Guerra Mundial, mas aqui no Brasil a gente vai ter campos de concentração. Por quê? Porque o governo imperial pensou em criar um local que atraísse esses imigrantes para lá, porém esse local com o tempo
pela quantidade de pessoas que foram, começa a ter condições precárias. E aí a gente começa a entrar em um novo problema. A seca de 1915 foi traumática e até hoje é lembrada como sinônimo de sofrimento. Ela foi cenário de obras escritas como O 15, de Raquel de Queiroz, bem como a implantação do primeiro campo de concentração no Ceará. A obra 15 foi escrita por Raquel de Queiroz, uma importante autora brasileira e modernista. Uma vez que ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e que comoveu o país inteiro com seu livro, O 15. A história ela mostra dois núcleos, que são de Conceição, que é uma professora, que ela vai para Quixadá, que é o interior de sua família, passar as férias lá. E lá ela tem seu primo Vicente, tem a mãe Nácia. E aí também tem o outro núcleo, que é o de Chico Bento, sua família. Que Chico Bento, ele é um pouco mais pobre e ele, infelizmente, acaba perdendo o seu emprego por razão da seca. E aí ele vai ter que se retirar de sua casa, de sua região, uma capital, para buscar melhores condições de vida. E aí ele vai ter que ir a pé, caminhando. E Mãe Nácia e Conceição, elas também saem de Quixadá, uma fortaleza, só que elas conseguem se deslocar por um meio de transporte, que é o trem. A obra é um clássico muito importante, pois mostra um pouco da realidade vivida pelas pessoas na época da seca sem romantização, retratando a fome e a miséria, nos deixando diante de questões históricas. Dois temas relevantes na obra são os chamados campos de concentração, que tinham como objetivo evitar que os retirantes alcançassem Fortaleza, e o papel da mulher na sociedade, que podemos ver nas personagens Conceição e Cordulino. Eu nasci num lugar por nome Logrador, município de Brejo de Amapuru, Maranhão. No dia 15 de dezembro de 1931. O que eu lembro que minha mãe falava que foi 2 anos de seca. Que era eu e meu marido, tudo nascemos na seca. O que ela contava, que lá onde morava, lá em Logrador, era um cocalo, era. E o quebra-coco, para quebrar assim, batendo assim com um pau para largar a casca do coco verde, para tirar a massa do coco. Ali botava de molho e para lavar aquela massa, para fazer o grolado, para fazer comer com uma farinha. Lá onde tinham uns ricos proprietários, que quando começou a seca, aí eles abecavam o legumezinho que aparecia, que já tinha dos outros anos, eles abecavam, tudinho comprando. Eles vendiam conforme o tamanho da família. Se ia uma família comprar farinha, que isso mais era farinha, eles perguntavam quantas pessoas eram na casa. Quando se tinha muito mais gente na casa, eles vendiam 1 quilo por dia. Ali eles tinham que ir comprar todos os dias. A água, eles cavavam um buraco no chão, para dar naquele minadorzinho. Ali fazia começar aquele minadorzinho,
Aí eu deixando aquele minador minar. Ali eles tinham que manter para lavar roupa de 15 em 15 dias. No meu tempo, já tinha. Agora, nos outros tempos de mamãe, quando nós tudo pequeno, não tinha ajuda de governo. A ajuda que tinha era esse dos proprietários que regavam, para poder ninguém morrer de fome. Era com feijão, era com leite que era ruim. Era uns pacotão desse tamanho de leite. Era uma massa que eu não sei nem dizer que massa era. Eu sei que era uma massa, tinha o nome da massa. Era quase assim, tipo massa de milho. Aí depois, já depois deste meu filho, que hoje ele tem 65 anos, ele já depois do tempo dele, aí já começou a vir um leite melhor. Esse melhor era uma lata assim, com uma lata de leite ninho, que era para criança. A criança recebia 4 latas de leite por mês. Antigamente, eu passei era de 15 em 15 dias e tinha mais essa. A distância, eu saía 6 horas de casa, ia chegar 6 horas da noite para poder lavar roupa. Que eu levava era num cavalo, a carga de roupa. Porque no dia que era para mim ir lavar roupa, eu tudo só ficava mesmo as roupinhas que estavam vestidas, as crianças e nós. Mas de rede, lençol, tudo eu levava. Aí quando lavava tudinho, ficava tudo. É que não podia ir 2 lavandeiras. Uma ia num saco, outra ia no outro. Ao terminar de assistir este vídeo, é possível perceber que a seca sempre assolou o Nordeste desde os tempos mais remotos, trazendo diversos tipos de problemas. Dessa forma, esperamos que tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto tão importante sobre a região.